Eu quero, neste momento de hoje, dentro desta série Bússola, exatamente porque essa palavra vem para nos orientar, meditar com vocês o que está lá no livro de Gênesis, no capítulo 4. Se você está com a sua Bíblia, você pode abrir Gênesis, capítulo 4, versículo 1 e seguintes. Se você não trouxe a sua Bíblia, fica este pedido. No próximo arsenal, traz a sua Bíblia. Isso aqui é fruto de um Alexio que eu fiz esta semana. E eu disse, eu preciso partilhar com os jovens esta palavra, porque me impressionou muito. A irmã Maria Joana começava e dizia, nós somos casa de Deus. Diz para quem está do seu lado, você é casa de Deus. Agora para quem está do outro lado, você é casa de Deus. E muitas vezes nós nos deparamos, infelizmente, com, por exemplo, igrejas que são arrombadas, sacrários violados e tantas outras realidades, e nós dizemos, profanaram a casa de Deus. É ou não é assim? Quando se coloca ali elementos que são profanos, profanaram, e vamos fazer todo um movimento de reparação. Mas nós não paramos tantas vezes para pensar que se eu sou casa de Deus e eu estou permitindo que entre aquilo que não é sagrado, eu estou profanando esta casa de Deus que sou eu. Como está a sua casa interior? Que foi criada para ser templo do Espírito. Será que a minha casa está profanada? Como está esta casa de Deus que sou eu? Será que a minha casa interior está profanada? Com aquilo que eu assisto, com aquilo que eu escuto, com aquilo que eu falo, com aquilo que eu toco. Será que esta casa de Deus que sou eu está profanada? Vamos para esta palavra, Gênesis capítulo 4, versículo 1 e seguintes. Estamos aqui no início da Sagrada Escritura e estamos aqui diante desta passagem que nos traz a realidade, um acontecimento trágico entre dois irmãos, um acontecimento trágico numa família. A primeira morte na Sagrada Escritura não se deu de maneira natural, mas foi um crime, uma tragédia, um fratricídio. Alguém que tirou a vida do seu próprio irmão. Dois jovens. Vamos considerar então Caim e Abel como dois jovens. Imagina você que, se você fosse procurar a sua história dentro da Sagrada Escritura, como que ela deveria ser contada? Você Tiago, você José, Caio, Priscila, se de repente a Bíblia então fosse contar a sua história, como você gostaria que essa história fosse contada? Como que a sua história seria contada aqui na Sagrada Escritura? Seria como um jovem, como por exemplo o jovem Daniel, que mesmo dentro de uma cultura pagã, idolátrica, decidiu permanecer fiel? Será que a sua história seria como a história de Abel, cuja oferenda, cuja vida agradou o Senhor? Ou será que a minha história seria como a história daquele jovem rico que falávamos na outra semana? Ou seria como a história de Caim, relatado para nós como um assassino? Como seria a minha história?
Ou qual será a história que eu quero deixar? Porque nós passaremos, mas a nossa vida ela pode continuar falando. Será que ao passar, a minha vida continuará falando? Como por exemplo a vida de um jovem chamado Carlo Acutis, cuja vida continua falando aos nossos corações até hoje? Ou não? Meus queridos, Deus derrama a sua graça. Mas isso aqui depende de nós, porque nós somos criados livres. Então, vamos para a passagem. Gênesis 4. O homem conheceu Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz Caim, dizendo: ganhei um filho, homem, graças ao Senhor. Ela tornou a dar à luz e teve Abel, irmão de Caim. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim tornou-se um agricultor. Até aí tudo bem? Adão se uniu à sua mulher Eva e tiveram 2 filhos. Primeiro Caim, depois Abel. E a palavra diz mais: Abel tornou-se o quê? Um pastor de... E Caim se tornou um... Muito bem, estão atentos. Tempos depois aconteceu que Caim trouxe frutos do solo para oferecer ao Senhor. Caim, como agricultor, trouxe frutos do solo para oferecer ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe os primogênitos do seu rebanho e a gordura deles. Dizer que Abel trouxe o primogênito quer dizer que Abel ofereceu as primícias. As primícias, aquilo que tinha de melhor. E o Senhor se agradou de Abel e de sua oferta. Mas de Caim e de sua oferta não se agradou o Senhor. Abel trouxe o que para o Senhor? Trouxe o primogênito dos seus rebanhos, as primícias. Caim trouxe os frutos da terra. Até aí tudo bem? E o que aconteceu? O Senhor se agradou da oferta de... O Senhor se agradou da oferta de Abel. Mas o Senhor não se agradou da oferta de... Vamos ver o desenrolar da história. O que é que vocês acham que aconteceu? Vamos lá. Bom, vamos raciocinar. O Senhor se agradou da oferta de Abel, não é da quantidade daquilo que foi apresentado. Não é porque aquilo era mais caro, poderíamos ser tentados a pensar, mas não é por isso. Porque o Senhor vê o coração. Então no coração de Abel está uma intenção pura. Ele deseja agradar o Senhor. Para Deus o melhor, Deus em primeiro lugar. Por isso as primícias para Deus. No coração de Caim não era assim. Deus não estava em primeiro lugar. Não ofertou ao Senhor as primícias, mas ofertou ao Senhor talvez até aquilo que sobrou. E por isso a oferta de Caim não agrada. Não é a oferta em si, mas é o coração. O que é que vocês acham então que Caim deveria ter feito? Para poder agradar ao Senhor. Eu falava essa semana meditando esta palavra. Capricha na oferta, rapaz. Faz melhor da próxima vez. É ou não é? Faz melhor. Converte o teu coração. Dá para o Senhor as primícias. Será que ele fez isso? O que é que vocês acham? Sim ou não? Caim agora tinha um problema. O Senhor não se agradou da sua oferta. Vamos resolver o problema, Caim. Vamos resolver o problema. Caim ficou muito irritado. Caim ficou irado. E mais, ficou com o rosto abatido. Ficou com um semblante triste. Então o Senhor perguntou a Caim: por que você está tão irritado?
E por que você está com o rosto abatido, Caim? Bom, o que é que vocês acham? Pela definição de inveja, que o catecismo, a igreja nos ensina, inveja é quando você se entristece diante do bem do outro. Tem nada a ver com você. Mas você se entristece diante do bem que o outro conquista. Nos parece que um quê de ciúme e de inveja brotava no coração de Caim. Só que o problema de Caim não é Abel. O problema de Caim é quem? É ele mesmo. O Senhor então exorta Caim. Porventura, se agires bem, não serás aceito? Capricha na oferta, rapaz, converte o teu coração. Quer bênção, quer graça, te emenda. Se te emendares, se agires bem, serás aceito. Mas se não agires bem, o pecado espreitará a tua porta. Ele te deseja, o pecado, mas tu deves dominá-lo. A tentação, a inveja já está ali às portas do coração de Caim, já foi entrando no coração de Caim, e a inveja vai pedir de Caim uma atitude. Caim falou ao seu irmão Abel: vamos ao campo. Agora Caim vai pegar as primícias e vai oferecer ao Senhor. Olha que grande notícia. Ele chamou o seu irmão para ir ao campo. Eu acho que agora ele vai pegar as primícias da sua colheita para entregar ao Senhor. E aí o Senhor vai se agradar da oferta de Caim. E a gente vai celebrar essa vitória. Sim ou não? Logo que estavam no campo, Caim atirou-se sobre o seu irmão Abel e o matou. E o matou. Meus queridos jovens, antes de julgarmos Caim, saiba que existe um quê de Caim e Abel dentro de cada um de nós. Caim, como nós, naquele momento ele tinha um problema. E eu tenho certeza que todos nós aqui temos um ou muitos problemas. Só que a ilusão, a mentira, Satanás, vai fazer com que nós tomemos soluções precipitadas. Com que nós tentemos resolver os nossos problemas de maneira indevida. Caim tinha um problema, agora ele tem 2. Além de desagradar, além da oferta ter desagradado a Deus, agora ele é um assassino. O sangue de Abel agora clama por justiça. Somos nós. Quando damos vazão ao que nós estamos sentindo, a palavra vai dizer que o coração é enganador. Em tudo é enganador o coração. O que é que nós aprendemos com Caim? Caim estava triste, irado, 2 paixões, tristeza e ira. Quem aqui já se sentiu triste? Quem aqui já se sentiu raiva? Paixões. As paixões, elas são por si más? Sim ou não? Não. Eu não posso dizer que as paixões, elas são em si boas ou más. O que você vai fazer com elas é o que define. Porque você pode, com aquela paixão, com aquela ira, matar o teu irmão e assim cometer um pecado. Ou entrar no templo como Jesus com zelo santo e derrubar aquela mesa de cambistas por zelo ao Senhor e aquilo ser um ato virtuoso. A tristeza já matou a muitos. Judas e Pedro estão tristes porque negaram o Senhor. Uma tristeza levou à morte, a outra tristeza levou ao arrependimento. A paixão, ela não é má nem boa em si, mas aquilo que eu decido fazer com ela.
Qual é o grande problema? As paixões, elas estão desordenadas. Qual a grande notícia, jovens? Cabe a você, como um ser inteligente e livre, ordenar as suas paixões. Briguei com os meus pais hoje. Minha vontade é nem voltar para casa depois da escola. Minha vontade é para fazer mais raiva, ir para qualquer lugar, desligar o meu celular e não dar notícia, e deixar eles preocupados. É isso que eu estou sentindo. Mas eu vou respirar 10, 50, 1000 vezes. Eu vou pedir a graça ao Senhor. Eu vou voltar para casa. E vou pedir perdão aos meus pais. Não é o que eu estou sentindo, mas é o que eu tenho que fazer. E eu vou fazer. Jovens, ou vocês dominam essas paixões que estão em ebulição. E qual o problema? Mas às vezes, por falta de experiência, maturidade e sabedoria. Porque não significa, não é porque nós somos jovens que somos burros. Olha lá, olha o respeito. Nós temos jovens maduros e cheios de sabedoria como Daniel. Quem são esses? Aqueles que procuram no Senhor o discernimento. Aqueles que não se deixam dominar e arrastar pelos seus sentimentos. Mas orando, pedem a graça ao Senhor de responder. Você é maior do que os teus sentimentos. Então, qual o caminho? O que é que Caim, como um ser inteligente e livre, teria que ter feito? O que é que Caim, como um ser inteligente e livre, ele tinha que fazer? O que é que você, como um ser inteligente e livre, precisa fazer para vencer a pornografia, a masturbação? O que é que você, como um ser inteligente e livre, precisa fazer para parar de perder tempo em rede social, desperdiçando a sua juventude e a sua vida? O que é que você, como um ser consciente e livre, precisa fazer para honrar o quarto mandamento, para obedecer o quarto mandamento, honrar pai e mãe? O que é que você, como um ser consciente e livre, precisa fazer para poder cumprir os seus deveres como estudante e ir bem na escola, que é o mínimo que você deve fazer? O que é que você, como um ser consciente e livre, precisa então fazer para ser útil na sua casa e ajudar a sua família? Para vencer a preguiça e a tentação de achar que todo mundo lhe deve alguma coisa e que são seus empregados. Levanta, rapaz, e faz o que você tem que fazer. Comece arrumando a sua cama, já que você quer mudar o mundo. Porque você é inteligente e livre. O que é que você, como ser inteligente e livre, pode fazer para mudar a história de corrupção desse país? Se você é um corrupto, que mente, que engana, que cola nas provas, que fica com aquilo que não é teu. Meus queridos, era tão simples. Bastava Caim voltar no campo e pegar os seus melhores frutos. Mas Caim resolveu dar vazão à sua paixão desordenada. E hoje ele não tem um problema, então ele passou a ter 2 problemas. Quando nós damos vazão aos nossos sentimentos, às nossas paixões desordenadas, ao invés de um, nós vamos sendo colecionadores de problemas. Entenderam até aqui? Porque você é um ser inteligente e livre. Isso te difere dos animais. Então, irmã Maria Raquel, o que significa isso que eu estou sentindo aqui dentro? Significa que você está vivo. Olha que beleza. Mas você é diferente, você é mais do que um cachorro, sabia? Você é mais do que um bichinho, você é mais do que um animalzinho, você é mais do que isso. Você é um homem, você é uma mulher, você é um ser humano criado inteligente e livre, capaz de responder. Porque são os cachorrinhos que dão vazão àquilo que sentem. É o apetite, é o que deseja. Buscar o prazer e fugir da dor e nada além disso. Nós não. Nós somos capazes de abraçar a dor, de abraçar a renúncia, de renunciar a um bem que eu poderia possuir, porque na verdade é um bem muito maior. E o grande remédio para isso é olhar para o paraíso. Eu prefiro o paraíso. Parece, jovens, que nós temos a vida inteira, mas nós não temos.
Eu perdi bons amigos, jovens, cheios de planos, cheios de sonhos, em acidente de carro. Eles também achavam que eles tinham a vida inteira, e mal sabiam eles que aquele era o último ano da vida deles. Saíram no sábado e não voltaram para casa, ou melhor, voltaram num caixão. O beato Carla Cutts, que será canonizado, viveu pouquíssimos anos. Nós não podemos deixar para amanhã. Então, se eu dou vazão àquilo que eu estou sentindo, a tudo aquilo que eu estou sentindo, eu posso e vou me prejudicar muito. Não esqueçam disso. Nós somos seres humanos. Nós somos inteligentes e livres para escolher o bem, por mais árduo que ele seja. Que pena que nas nossas pregações muitas vezes nós só podemos ficar trabalhando com a renúncia do básico, que é o pecado. Porque Deus nos chama a muito mais do que isso, a renunciar até mesmo aquilo que nos seria lícito possuir. Como por exemplo nós consagrados, por amor, renunciamos ao convívio diário com as nossas famílias. Eu, enquanto mulher, renunciei a formar uma família, a gerar uma vida em meu ventre, por causa de um chamado. Às vezes Deus nos pede isso, não só renunciar ao pecado, mas renunciar àquilo que nos seria lícito possuir, por causa de um bem maior. Mas enquanto você não é capaz sequer de, negando os teus desejos, como diz São João da Cruz, encontrar o que deseja o teu coração, São João da Cruz vai dizer: nega os teus desejos e encontrarás o que deseja o teu coração, ou seja, o anseio da tua alma. Lembre-se, você é mais do que as tuas paixões, você é mais do que os teus sentimentos, você é muito mais do que os teus apetites. Porque Deus te criou inteligente e livre. E é isso que nós estamos vendo ao longo desse caminho na Quaresma de São Miguel. A vitória sobre o pecado, a conquista das virtudes. E aqueles, meus queridos, que empreendem esse caminho, um caminho estreito, é verdade. Uma porta estreita. Mas aqueles que empreendem esse caminho são felizes. Não são eles invejosos, assassinos, não. A história deles contada pelo céu é uma história que vale a pena. Quem não tiver pecados, atire a primeira pedra. No entanto, que hoje, que nesta noite, a tua miséria possa se encontrar com a misericórdia e você possa dar uma resposta diferente. Que você possa escolher não matar Abel, não matar esse Deus dentro de você, não matar a sua amizade com Ele por meio do pecado, mas deixar Deus viver dentro de você, fazendo aquilo que é certo fazer. Por mais que doa, por mais difícil que seja, eu prefiro o paraíso. Amém? Compreenderam isso aqui? Foi importante para vocês? Meditem em casa, leiam pacientemente Gênesis 4, versículo do 1 até o versículo, me ajudem aí, do 1 ao 8, Deus lhe pague, isso mesmo. Gênesis 4, versículo do 1 ao 8, dever de casa, rezem com essa palavra.